COP orgulhosamente apresenta Mesa de debates com promotor de justiça Luciano Lara, advogada Fernanda Pereira, com o tema O poder da mídia face às grandes operações e o prejuízo causado à defesa dos policiais. Muito obrigada ao organizador do evento, João Sansoni, pelo convite, aos colegas que estão aqui presentes, aos advogados, aos policiais, ao ilustre promotor Luciano Lara. Conheci hoje, me surpreendeu positivamente, que é ao lado oposto dos promotores que eu vou citar aqui hoje. E nós vamos falar aqui do poder da mídia face às grandes operações e o prejuízo causado à defesa dos policiais. Boa tarde, Luciano. Muito boa tarde a todos. Vamos ter que lutar com o cansaço e com o almoço do pessoal, que já está retornando. É um prazer estar aqui, quero agradecer ao Sansoni e toda a organização por essa oportunidade e de estar falando de um tema que nos é tão caro, e eu já inicio saudando a todos das forças policiais, fazendo aqui a minha reverência e a minha registro de eterna gratidão a todos os membros das forças de segurança de todas as esferas, pelo brilhante trabalho que desempenham. Se o breve contato que tive com a doutora já bastou para mostrar que não sigo, talvez, a imagem que, por vezes, se tem da instituição, que, em verdade, se refere a alguns de seus membros, né? Nós temos que lembrar e sempre ter em mente que, sem o trabalho policial, sem o duro e pesado trabalho policial, pouco o Ministério Público pode fazer, ou muito pouco pode render o trabalho do Ministério Público. Então, eu inicio fazendo uma saudação e registro de profundo agradecimento ao trabalho de todos os membros das forças policiais aqui presentes, celebrados nesse Congresso Internacional de Operações Policiais, que é um evento fora de série, uma possibilidade única de grandes players da segurança pública brasileira estarem aqui expondo seus trabalhos e mostrando efetivamente o que pode e o que deve ser feito na segurança pública brasileira. Doutora, eu queria iniciar essa mesa de debate lembrando que tivemos uma baixa, né? O debate vai ficar entre eu e a doutora, que, pelo que já antecipo, vai ficar bem prejudicada no seu serviço, uma vez que esse membro do Ministério Público tem o apoio às forças de segurança como meta de serviço, né? Quando a gente fala em imagem, em mídia e a atuação da grande mídia em prejuízo das forças policiais, nós temos que lembrar do direito à imagem, nós temos que lembrar da garantia fundamental de inviolabilidade dessa imagem, né, que acaba servindo para hoje, inclusive, não podemos mostrar imagens de presos, não podemos colocar os nomes dos envolvidos nas grandes operações, né, e tudo isso sem perder de mente que essa não exposição deve ocorrer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem o que estaria se violando o direito desse cidadão envolvido nesse crime. Tudo isso que eu estou dizendo só vale para o criminoso. Se nós estivermos falando das forças policiais, o que parece haver e o que nos parece ocorrer efetivamente é a inversão do princípio da presunção de inocência. O membro da força de segurança ou membro de qualquer uma das forças envolvidas numa grande operação, ele vai acabar tendo invertida essa presunção e, de imediato, ele já passa a ser julgado pela mídia, ele já passa a ser condenado pela mídia e ele passa a ser exposto como sendo causador de um evento danoso, estando no estrito cumprimento de seu dever legal. Além disso, o que a gente enfrenta, que a polícia convencional enfrenta no dia a dia, que é, no mais das vezes, em atendimento a ocorrências, a população está se opondo à atuação da força policial
quando nós passamos a eventos de grande magnitude, grandes operações e operações de maior repercussão, a gente passa a ter esse enfrentamento feito pela imprensa. Já na notícia da operação, já na notícia de uma grande investigação deflagrada, já se tem esse enfrentamento na mídia, já se encontra adjetivado e, por vezes, julgada aquela ação contrariamente à força policial, contrariamente aos interesses do Estado, como se aquela população beneficiada com uma grande operação deflagrada estivesse, em verdade, sendo prejudicada por essa atuação policial. Nada disso vale, como disse, para os policiais que são culpados por atuarem. E o que é pior, essa cobertura midiática que é feita das grandes operações no mais das vezes, utilizada para fundamentar cautelares em apreciação desses casos quando levados a julgamento. Se utiliza da adjetivação, se utiliza do pré-julgamento, se utiliza de toda aquela carga negativa que é dada ao trabalho, ao brilhante trabalho policial que é desempenhado, para fundamentar decisões sobre determinados alvos. E a gente sabe por que é utilizada para determinados alvos, só que não entende que essas decisões acabam gerando jurisprudência que é utilizada para todos os envolvidos em crimes, talvez não com a mesma repercussão, mas que geram um efeito cascata prejudicial à atuação policial, não só das grandes operações, mas um efeito muito maior que acaba atingindo quem está aqui na ponta, o policial convencional, o policial que tem que lidar com a criminalidade difusa, com a criminalidade, com a macrocriminalidade desenvolvida e que acaba sendo prejudicado por isso, por esse mau serviço realizado por órgãos de imprensa nessas grandes operações. E aí, para a gente já iniciar e acabar com um monólogo, né, eu queria lembrar que, pelo que já foi falado, inclusive, hoje cedo, em especial pelo Coronel Visacro, essa guerra, não se iludam, não é apenas por clickbait, não é por criação de manchetes que venham a trazer maior repercussão, nada disso, e não é por falta de conhecimento técnico das linhas editoriais desses órgãos de imprensa. Não tenham essa ingenuidade e não imaginem que é dessa maneira. Se puder, o amigo puder colocar ali para mim, eu sei que já está o link da doutora, mas só colocar aquele link que eu passei para vocês da matéria da operação no Jacarezinho, artigo que eu publiquei no InfoArmas logo da deflagração da operação, que veio a vitimar um policial civil logo no desembarque. Se os amigos conseguirem colocar lá para mim, obrigado. Logo da deflagração da operação, eu, em 11 de maio, publiquei esse artigo no InfoArmas, sou colunista do InfoArmas, trazendo exatamente o que a gente encontra, né, o valor da vida, presunção de inocência e a guerra assimétrica, termo muito bem explorado pelo Coronel Visacro nas suas obras, que é exatamente o que a gente encontra. Não há presunção de inocência na atuação policial. Se inverte a presunção contra o policial que, lembre-se, tem a presunção de veracidade nos seus atos e nas suas ações por ser funcionário público, por ter fé pública na sua ação. Aos policiais isso não vale. O Coronel Visacro está aí referido 2 vezes já na minha fala. E não pensem vocês também que isso é fenômeno exclusivamente brasileiro. Nós não podemos esquecer a cobertura, e a cobertura midiática exploratória, vexatória à atuação policial, mais das vezes, tem reflexos profundos, e isso traz a esse argumento que eu estava levantando, de não podemos ser inocentes em acreditar que isso aí é erro da redação, ou que é mera clickbait, porque, em verdade, isso aqui é muito bem produzido, isso aqui é muito bem fabricado, isso aqui é muito bem indenizado para a criação de uma situação. Não precisamos ir longe. Nos Estados Unidos, o caso do George Floyd, quando aquele policial, na sua prisão, o retém ao solo com uma técnica até questionável, que gerou uma movimentação do BLM lá nos Estados Unidos e que levou também à eleição de um presidente
naquele país, tá? Não teve uma cobertura com relação ao laudo que foi feito no preso. O preso tinha 12 substâncias tóxicas, viciantes, em seu sistema que podem ter levado à sua parada cardíaca. Isso nada foi considerado. Os policiais envolvidos foram absolvidos, à exceção de um, que já estava condenado pela imagem gravada e a forma com que a divulgação foi realizada pela mídia, sem sequer se analisar o laudo necroscópico realizado no preso, na pessoa que foi contida. Pode não ter sido a causa única de sua morte, mas que com certeza influenciou para essa ocorrência, influenciou. Então, se até lá isso aí acontece, com os movimentos de defund police e retirada de dinheiro das polícias em políticas públicas, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que isso no Brasil não está sendo repetido, e não é repetido, porque é repetido, é um trabalho contra a atuação policial, é um trabalho estruturado para prejudicar o combate à criminalidade e mais, colocando os guerreiros e as guerreiras das forças policiais na berlinda. Se por vezes o Ministério Público, se por vezes o Judiciário erra, e erra muito, ao acreditar nessa narrativa que é produzida, isso se dá porque esse trabalho de prejudicar a atuação policial é feito de forma muito bem estruturada e de há muito tempo. Desacreditar a polícia, desacreditar a atuação policial e dar a conta de qualquer evento trágico de uma operação policial ou de qualquer evento deletério que tenha resultado na deflagração de uma operação policial, se faz de maneira proposital. E, o que é pior, a retratação ou a busca de reparação, já que a palavra lançada não se recupera, não é feita pela imprensa. A mesma imprensa que corre para noticiar uma atuação policial válida, correta e necessária, que tem vitimado um de seus membros, como foi o policial civil vitimado nesse caso, tem o tratamento na imprensa de que só um policial morreu e 22, 26 ou 28 bandidos caíram naquela resistência à atuação policial. Quando se verifica que aquela atuação policial se deu de maneira legal, correta, legítima, dentro da mais estrita legalidade, não se faz a retratação daquela acusação inicial que se tratou de um massacre, por exemplo. Toda a adjetivação que é utilizada pela imprensa para noticiar aquele evento de deflagração de uma grande operação, repito, com matérias que são utilizadas, inclusive em decisões judiciais, para fundamentar cautelares beneficiando envolvidos nessas operações, envolvidos, investigados e presos nessas operações, não tem o mesmo tratamento quando se apura ou quando se chega à apuração da legalidade dessas operações. E ainda que fosse feita uma retratação, ainda que se buscasse uma reparação com relação ao que foi noticiado, pode baixar um pouquinho aqui para mim, por favor. Já tirou? Não, sem problema. Ainda que se buscasse uma reparação, desce um pouquinho a matéria para a gente. Massacre contra a organização criminosa. Massacre contra a facção que foi atingida e que foi visada e que foi alvo da operação, com tudo que foi alcançado, com tudo que foi apreendido e com todo o efeito que se gerou a essa operação. Esse é o massacre. O massacre é contra a criminalidade, não praticado pela polícia. A narrativa criada, a propaganda desenvolvida para atacar as forças policiais não tem o mesmo tratamento pela imprensa. Quando, nos anos 90, houve a prisão de um senador transmitida pela mídia, algemado e colocado para transporte ao presídio, a primeira coisa que se fez foi criticar o uso da algema, criticar a exposição daquele senhor e baixar-se uma normativa que limita, impede e restringe o uso de algema pelos nossos policiais, pelas nossas forças de segurança, expondo as guarnições, expondo as equipes a um risco absurdo, tudo porque um preso importante foi mostrado sendo algemado. Zé está aqui, frequente
estando nos Estados Unidos, sabe que a realidade lá é algema primeiro e apura depois, para a segurança do Estado polícia representado por aqueles que estão fazendo cumprir uma situação. Arromba, verifica para depois apresentar mandado, para depois mostrar o que está sendo feito, primeiro visando a segurança da força policial, que é essa que tem que ser visada, é a ponta da lança, é quem está a nos representar e combater a criminalidade. Aqui nós chegamos ao ponto de inverter essa lógica, de maneira a que a imprensa imediatamente e coordenadamente, ao narrar um fato criminoso, o faz contrário à força de segurança, contrário ao Estado polícia que está atuando para nos proteger. Não entender que se cria essa narrativa com guerra cultural, com guerra de informação, para se criar a propaganda, para se criar essa estrutura contra a polícia e contra o Estado, é se acreditar em mero clickbait, em falha da linha editorial. Ah, foi o estagiário que lançou ali aquela chamada. Com essa ingenuidade, nós não podemos enfrentar mais essa questão. Nós não podemos entender como sendo normal e comum a adjetivação que é dada para prejudicar a informação sobre uma operação policial e não ser cobrada pelos nossos órgãos de imprensa, pelas nossas instituições, efetivamente a retratação e a divulgação, de mesma maneira como tem a previsão constitucional e a garantia individual, de mesma maneira e na mesma forma com que noticiado, a informação com relação à conclusão da investigação. Qualquer operação, e o coronel está aqui e não me deixa mentir, qualquer operação no Rio de Janeiro que é realizada, qualquer dano colateral que seja realizado, é colocado na conta da polícia, sem nem se saber para que lado estava o policial disparando. Quando os laudos apontam que não se tratava nem da munição utilizada pela carga da polícia, a notícia pouco é informada. O resultado do laudo pouco é noticiado, mas na conta da polícia já foi aquele disparo efetuado. E a vítima, por qualquer razão, é vitimada mais uma vez por essas ONGs, por essas instituições e por quem banca a informação ser formada e ser trazida de forma a prejudicar a atuação policial e prejudicar o resultado da atuação policial. Nós temos por obrigação e pelo princípio da publicidade que prestar conta das nossas ações. O serviço público, o servidor público, e não é diferente com a polícia, tem que prestar conta daquilo que está fazendo. E essa prestação de conta tem que ser muito cuidada, porque se dependemos da imprensa, nós vamos ser sempre os bandidos, nós vamos ser sempre os culpados, nós vamos ser sempre os causadores do mal. Eu não vim aqui defender o Ministério Público, eu não vim aqui falar pelo Ministério Público, eu falo como promotor de justiça da experiência que tenho. Os maiores problemas que tive quando fui promotor do Grupo de Atuação e Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, foram com relação à divulgação do press release das operações. Nunca tive problemas com relação à atuação, questionamento com habeas corpus ou mandado de segurança pelas operações deflagradas. Sempre tive problema com a forma com que foi divulgada a operação. Nos casos que atuo no Tribunal do Júri, que ocorrem operações contra a grande facção que tem no meu estado, que é a maior facção do Brasil e uma das maiores da América Latina, que hoje ainda não é organização mafiosa, porque não domina completamente a lavagem de dinheiro, e pelo promotor Lincoln Gicaia está dito que falta muito pouco para que se alcance uma organização mafiosa, a essa que eu nem quero citar o nome. Os problemas que tive foram de divulgação e ameaças que sofri foram pela forma com que a imprensa noticiou o julgamento que foi realizado. A imprensa gosta de somar penas. 20 condenados, a pena deu 800 anos, então a facção foi condenada a 800 anos. Pronto, manda matar o promotor, porque a culpa é dele. Né? Não, nenhum pegou 800 anos. Um pegou 40, outro pegou 30, outro pegou 20, mas eles gostam de, para forçar uma notícia, colocar a facção ainda mais contra a instituição. E para terem uma ideia do quanto de reflexo uma notícia mal colocada faz, eu tive, doutor Abrão, um júri anulado, eu tive um júri de facção anulado, porque dei uma entrevista durante o julgamento.
O tribunal entendeu que aquela notícia, na forma com que foi realizada, aquela entrevista, na forma com que foi realizada, tinha o poder de influenciar a sociedade. A sociedade estava reunida, era o conselho de sentença, os jurados que estavam separados não viram a entrevista e não acompanharam o que eu disse até chegarem nas suas casas após o julgamento. Mas, ainda assim, o tribunal anulou efeito de uma notícia e a mídia atuando um caso de grande operação contra a facção criminosa que atua no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul por excelência, né? Exatamente porque utilizada na maneira com que favorecia quem queria ser favorecido. Se não a surpreendi, me coloco à disposição para debatermos e conversarmos. Doutora Fernanda, foi um prazer conhecê-la e me coloco aqui para responder e trabalhar o que a senhora entender daqui para frente. Você, por favor, falei que não ia fazer, você. Obrigada, Luciano, obrigada. Eu vou colocar também o meu ponto de vista como advogada e aos dois extremos do norte do Brasil e no Rio de Janeiro em si, onde é a minha atuação principal como advogada e o que eu vejo no dia a dia, no devido processo legal, após as operações, durante as operações. O que eu vejo principalmente acontece alguma operação da polícia, o que a mídia traz? Massacre, chacina, a polícia matou mais um, os policiais fizeram mais uma vítima, é o homem negro, é a criança que está na favela. Os policiais, eles nunca estão em evidência. Nós temos aqui matéria do Globo, nós temos matéria do UOL. A mesma coisa que acontece no Rio de Janeiro, aconteceu no Pará. Massacre de Pau d'Arco, chacina de Pau d'Arco. Então, são dois extremos em que a imprensa utiliza o lado pobre, o lado que tem mais clamor social. No Rio de Janeiro, o favelado, a comunidade carente, é o traficante, é aquelas pessoas que vão para o embate junto com a polícia. E lá no Pará, é o MST, que há anos aterroriza, que durante o governo, desde antes de 2002, aterrorizava. Eu nasci numa zona rural, onde, com 5, 6 anos, a gente tinha medo de sem terra, porque o sem terra invadia as fazendas, cortava a cabeça de gado, matava os produtores e causava maior zona. O único socorro que a gente tinha era a polícia. Aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, segundo a polícia, o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas o que a gente vê? Deixa eu voltar aqui. Massacre, imagino ficou boa, que ficou muito grande. Mas o massacre do Eldorado de Carajás, eu lembro de criança, ver a imagem de um caminhão cheio de policiais dentro, como se fosse um caminhão boiadeiro, e os sem terra todos correndo para atacar o caminhão. E isso foi divulgado pela mídia como uma das piores chacinas, de massacres, e esses policiais foram a julgamento. E, recentemente, nós tivemos, em 2017, um caso de invasão, também próximo à cidade onde eu nasci, onde os policiais foram para fazer uma reintegração de posse e foram atacados com tiro. Foram atacados por bandidos que não são camponeses, que não são colonos, e eles eram do Comando Vermelho. Eles eram patrocinados pelo Comando Vermelho, estariam ali na invasão de terra. E o que a mídia noticiou depois? Que foi um crime de Estado que aconteceu em Pau d'Arco. Os policiais hoje, quando vão para uma zona de, a gente pode falar de guerra, que é justamente contra as vítimas da sociedade, eles têm medo de não voltar. Eles deixaram uma família em casa, eles deixaram filhos. E quando eles saírem dali, como é que vai estar a imagem dele? O que a imprensa vai estar noticiando? Ele já sai da operação condenado. Ele chega em casa, o filho dele vai ver a televisão como se fosse um bandido, como se ele matou A, B e C, matou 8, 9 pessoas. Então, os coleguinhas do filho já fazem um julgamento, a família, a sociedade em si. E nisso vem o Ministério Público também, querendo dar uma resposta para a sociedade. Não só o Ministério Público, como o juiz. Quando chega no juiz, essa ideia de massacre, de chacina, da polícia ser a culpada, na verdade, a polícia ser o bandido, já está formado. Eu vou trazer aqui um vídeo. Eu e minha irmã, a gente luta há bastante tempo contra o MST. Nós somos produtoras rurais também, nascemos na zona rural. E
nós lutamos lado a lado com a polícia, na defesa dos policiais, porque nós entendemos que a grande segurança da sociedade é investir no policial, é investir na sua segurança, na sua educação e manter ele do nosso lado. O policial, ele ama o que ele faz. Quando ele vai para o outro lado, é que o Estado em si, ele não dá esse subsídio necessário. O Estado, ele não está dando educação, ele não está dando treinamento. Então, há muito que se investir. O Dr. Alan Turnovski, ontem, ele mencionou como foi feita a viagem dele a Israel e o que foi falado para ele no Israel. Que o CEO da empresa fala, a mesma forma que o meu filho vai à guerra, vai o filho do meu funcionário, vai do empresário mais rico. Então, a gente dá para o policial equipamentos necessários para ele voltar para casa. E aqui no Brasil isso não acontece. Ele não tem esse investimento. O policial quer vir num evento que nem esse, ele tem que tirar do próprio bolso. A polícia não está preparada para investir isso. Quando eu falo a polícia, eu falo da instituição. Ela não está preparada para proteger os seus. Eu trouxe um vídeo da minha irmã, em que ela... Bandidolatria. É o que acontece em locais onde maus homens estão na direção. Eu estou na Curva do S, em Eldorado dos Carajás. Sou Roberta Pereira, produtora rural. Estou passando aqui no COP rapidamente para dizer aos senhores que a necessidade da segurança jurídica, a garantia dos direitos fundamentais, a legitimidade das ações policiais nessas ações devem ser tratadas com urgência. O terrorismo existe no campo e nós estamos aqui na luta para mudar os rumos da nossa nação e colocar ordem no nosso país. Eu quero dizer a todos os senhores o meu respeito por todos e a gratidão pelo trabalho que é feito por nós aqui no campo. Nosso trabalho é produzir comida, mas sem a presença dos senhores, sem a atividade policial, isso não é possível. E o Brasil precisa urgente desses operadores especiais no fronte dessa batalha. Deus abençoe. Então, quem é o policial? Quem é que vai para essa operação? O que se precisa? Se precisa de uma investigação, de um planejamento, de uma segurança, de anos de treinamento. Todo esse trabalho, ele não é mostrado pela imprensa. A imprensa joga como se fosse um trabalho feito de forma amadora. É o promotor que nunca subiu o morro, que nunca participou de uma operação. É o juiz que fica na sua cadeira e que não tem noção do perigo que o policial que está na fronte, que está entrando numa favela, vai correr. O doutor Fabrício ontem mostrou as barricadas, falou as barricadas, as táticas de guerrilhas de dentro de uma favela. O promotor nunca vai saber o que é isso, ele não sai de dentro do seu escritório, de dentro do seu gabinete. E quem que é esse policial? Ele é um ser humano, ele é um profissional, ele é um pai, ele é um filho, ele é um ser humano como o outro qualquer. A diferença é que no momento em que ele veste uma farda, ele está pronto para a guerra. Ele está pronto para nos defender de numa sociedade. E aí a gente pergunta, aqueles que querem acabar com a polícia, aqueles que lutam contra a polícia e que dizem e que apontam a polícia ser o mal da sociedade. E se fosse o seu filho? E se fosse a sua família necessitando dessa segurança? Por que contrataram segurança particular e por que não investir na nossa polícia? Então, nós temos influência da mídia. A influência da mídia, ela atinge não só a televisão, mas nós ganhamos aí novos especialistas em segurança pública, porque todo mundo que entende de segurança pública, todo mundo dá o seu palpite. Qualquer pessoa, através de uma rede social, ela emite uma opinião, principalmente os artistas, isso já é disseminado pelas redes. E como é que fica a cabeça desse profissional que foi numa operação, que foi num trabalho e que evitou que esse trabalho fosse abaixo, anos de investigação, anos de trabalho, e que naquele momento teve um momento de confronto e que foram abatidos as supostas vítimas da sociedade. O que tem acontecido no Rio de Janeiro? Eu me surpreendi com o doutor Luciano aqui nesse momento. Por quê? Um pouco antes até. Porque no Rio de Janeiro nós temos promotores que querem mídia. O Ministério Público, ele quer aparecer. Acontece algo e a televisão vem noticiar, uma operação
a televisão já coloca o helicóptero já começa a perseguir os carros da viatura. E os promotores vêm logo em seguida dar a sua posição. E cadê a posição da polícia? A polícia, nesse momento, ela não tem essa proteção. Não tem por quê? Porque a instituição deixa passar essa questão. Ela não bate de frente. O Ministério Público, hoje, no Rio de Janeiro, ele quer ser tanto polícia, quanto Ministério Público, quanto juiz. No momento em que se tem uma investigação policial sobre aqueles fatos ocorridos, o Ministério Público corre paralelamente, abre um pique, faz toda a investigação, ouve todas as supostas vítimas, que se pegar a ficha corrida de todas elas, muitos estão com mandado de prisão em aberto, colocam como vítimas da sociedade, denunciam, pedem prisão, afastamento do cargo e o mais, pedem para a juíza determinar o encerramento do inquérito policial, porque as provas que ele produziu já são suficientes. E, pasmem, quem faz a perícia é o próprio Ministério Público. Ele utiliza um perito que faz uma perícia parcial para poder denunciar. E, após a denúncia, ele faz o quê? Ele solicita ao juiz para que esse material da perícia seja encaminhado à Polícia de São Paulo para ser feita lá. Isso depois de denunciado, depois da mídia atacar a imagem de todos os policiais, porque, de uma forma geral, é a polícia em si, é de todos os colegas, não somente daqueles que estavam na operação. Eles já foram afastados do cargo, o psicológico deles já estão abalados, e muitos acabam sendo até presos. E o que acontece? O que vai acontecer depois que eles saírem dali? Muitos não querem retornar à polícia. Eles querem se aposentar, eles querem se ver livre. Por quê? Porque acaba entrando num sistema onde eles não possuem proteção. E a necessidade de uma defesa que coloque, que vá junto, que brigue com a imprensa, que coloque a cara, que faça uma investigação defensiva, porque nesse momento a gente não pode confiar no Ministério Público. Uma coisa eu digo, é Ministério Público? Não confia. A gente não é amigo de Ministério Público, o advogado não é amigo do Ministério Público. E se você, polícia, está acreditando que a Defensoria Pública vai te defender igualmente, ela não vai. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de uma operação em que eles estavam sendo defendidos pela Defensoria Pública e, de repente, a Defensoria Pública ela entra nos autos como assistente de acusação. Então, como é que fica a defesa desses policiais? Eles estão abandonados à própria sorte. O que a instituição está fazendo? Há uma necessidade de preparo, há uma necessidade de investimento, não só na educação, mas também na segurança jurídica e psicológica desses policiais que foram vítimas, primeiramente, de uma mídia sensacionalista e que só quer vender matéria. E colocar, geralmente, patrocinada, porque quem é o policial, ele não tem condição de pagar um advogado. Agora pega o outro lado. No caso de Varginha, lá em Belo Horizonte, um dos mortos foram levados de avião. 80 mil reais. 80 mil reais para levar uma vítima dos policiais para ser enterrado, se eu não me engano, no Amazonas. Então, o policial tem esse dinheiro? O policial que rala todos os dias? Não, ele não tem esse dinheiro. Então, quem é que está fomentando essas mídias? Como que a polícia pode fazer para que isso seja revertido? Isso é um estudo de caso. Isso é o quê? É a instituição se desdobrar, além do treinamento, preparar esses policiais, tanto com a base do direito, os seus direitos fundamentais, o que ele tem para se profissionalizar, tanto no campo de treinamento como no campo educacional. E o que nós vimos ainda de uma forma mais absurda? Os policiais, no seu estrito dever legal, sendo denunciados com dolo direto e dolo eventual. Então, esse é um caso gritante. Doutor Luciano, se isso não acontece no seu estado, no Rio de Janeiro, isso é o que mais acontece. A gente pega uma denúncia e, quando a gente olha, o Ministério Público bate diretamente no dolo direto, no dolo eventual. Esquecendo
esquecendo dos requisitos necessários para a formulação de uma denúncia. E quando chega na mão de um juiz, e esse juiz vai analisar, todos os requisitos para uma prisão preventiva praticamente já estão impostos ali pelo Ministério Público. O clamor público é o principal de todos eles. Mas quem que causou esse clamor público? Não foi a imprensa? Não foi a imprensa que começou a noticiar? É evidente que sim. Então, o que está faltando? Paridade de armas nessa defesa desse policial. Da mesma forma que o Ministério Público ele tem armas para fazer uma denúncia, para acompanhar uma investigação, uma perícia, o policial ele também tem que ter. Então, essa necessidade de uma defesa especializada e combativa vem principalmente pela presunção de inocência. E ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é um direito constitucional, como o próprio doutor Luciano falou. Só que a imprensa ela já vem condenando. Ela já coloca a imagem do policial abaixo. Ele sai daquele momento totalmente destruído. O último ano, eu não tenho o número específico, mas a quantidade de policiais que cometeram homicídios foi absurda. Isso tem que ser olhado, tem que ser analisado. A saúde mental do policial, porque toda essa repercussão negativa, ela vai não só nos atingir como advogados numa defesa, na defesa do policial em si, dentro do processo penal, como vai atingir a cabeça desse policial. Porque se ele não estiver bem, se ele não tiver com uma saúde mental, ele não vai ter uma saúde para aguentar um processo. E quanto tempo dura um processo no Brasil? 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu tenho caso de uma investigação de 8 anos. Faltando 4 meses para a prescrição, vem uma denúncia com pedido de prisão. Então, a lei em si, está errada, não está errada, a gente não tem que discutir nesse momento. O que a gente tem que discutir é como proteger os nossos policiais. Aí eu deixo qual é o dever da mídia, o esclarecimento da verdade. E eu deixo uma pergunta para vocês, policiais. O que mudaria na sua vida profissional? Se você, policial, fosse uma operação, tendo a certeza que poderá ser denunciado por dolo, ser afastado do trabalho e ainda ser condenado antecipadamente pela mídia e sociedade. Vocês já pensaram nisso antes de sair de casa? Vocês refletiram isso? Eu acredito que não. Porque vocês saem para cumprir o dever de vocês. E não pensando nas consequências que virão depois. Tanto que, se isso acontecesse, nós não teríamos excelentes profissionais como passaram por esse palco, mostrando tudo o que já foi feito, não somente na cidade do Rio de Janeiro, mas na cidade de São Paulo e nas outras regiões do Brasil, nessas grandes operações, nesses grandes trabalhos. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos, os meus parabéns a todos os profissionais, principalmente os cariocas que aqui tiveram, que mostraram a nossa realidade, e os 2 grandes profissionais aqui presentes, o Iraco, né, do BOP, o doutor, o juiz Alexandre Abraão, que para mim também é uma grande surpresa. Por quê? Porque ele defende o básico, ele defende o processo legal, o cumprimento do dever legal e o cumprimento constitucional do direito fundamental. Meu muito obrigado ao doutor Luciano. Eu gostaria só de fazer um complemento, e aproveitando, o tempo está esgotando, para possibilitar a réplica. Inicialmente, eu vejo a necessidade de não nos vermos como inimigos, e, em verdade, temos que andar ombreando nesse combate, não só porque eu tenho dos meus melhores amigos em advogados, como sou casado com uma advogada, vim da advocacia e não sei se tenho tempo para me aposentar, mas posso voltar para a advocacia, eu faria com muito orgulho e não vendo jamais um ex-adverso como adversário, mas da conversa que tivemos, o doutor Alexandre Abraão e o deputado Derrite hoje cedo, ver um evento como esse, em que players da segurança pública estão aqui somando esforços, debatendo e tentando trazer melhorias, em verdade o que nós precisamos é trabalharmos juntos. Trabalharmos juntos, mesmo sendo ex-adversos, e conversávamos sobre justiça negociada, oportunidade que tive de estar em Harvard estudando o plea bargain, e há
a efetivação de colaboração premiada ou, efetivamente, o ANPP que trouxemos aqui e efetivamos hoje no Brasil, a necessidade que temos de trabalharmos juntos. Tenho a possibilidade de estar trazendo uma experiência na comarca em que trabalho. Nos últimos 5 anos, nós trabalhamos com 100% de elucidação dos crimes de homicídio e nós trabalhamos com 60% de elucidação dos crimes patrimoniais. Sabe, coronel, é uma realidade que não se alcança na Europa, é uma realidade que não se alcança nos Estados Unidos, 100% de elucidação dos crimes consumados e tentados, inclusive praticados por organizações criminosas e investigados em grandes operações envolvendo as facções, e isso se dá exatamente pelo trabalho conjunto de todas as forças, inclusive dos advogados, quando há essa possibilidade. Doutora Fernanda, foi um prazer conhecer, um prazer poder falar com a senhora e saber que há na advocacia pessoas dedicadas à defesa e à defesa aguerrida dos nossos guerreiros, é o que nos deixa muito tranquilo, no sentido de que eventuais desvios venham a ser corrigidos, venham a ser retificados, seja pela atuação do Ministério Público, seja pela atuação do Judiciário ou mesmo da advocacia, e que se o diga das forças policiais, mas que nós não perdamos o norte, que é o buscar a justiça, o defender a sociedade e garantir a vida dos nossos guerreiros, das nossas guerreiras, da força de segurança, última barreira contra a maldade, última barreira contra o mal maior que é o crime contra as nossas famílias. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada.